Isso aí então, pessoal. Continuando aí com a Lei 8.112, tá vendo meu nome bonito aí, ó, Jaime Amorim. Agora nós vamos apenas corrigir o que? Exercícios. Exercícios que envolvem os assuntos que nós já abordamos já. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, ok? Vamos para a questão de número 1. Vamos lá na questão de número 1. Olha aqui o que ela diz aí. Vamos ler só um por enquanto, beleza? Então, número 1 diz assim, ó. Enquanto a função de confiança deve ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo, o cargo em comissão pode ser ocupado também por agente público não concursado, desde que destinado apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Olha a explicação aqui, ó. Olha a explicação. Você deve se lembrar que nós tínhamos dito aqui, ó, que cargo público, conjunto de atribuições, responsabilidades, direitos e deveres, é dividido em cargo efetivo e cargo em comissão. Você se recorda o seguinte, ó, que os cargos efetivos, bem como os cargos em comissão, para que você possa, ser investido num cargo, você tem que primeiro ser o quê? Nomeado. E a nomeação é uma forma de provimento. Só que os cargos efetivos, ó, a nomeação depende da aprovação em concurso que? Público. Já os cargos em comissão são os chamados cargos de livre o quê? Nomeação. Mas é livre para nomear e é livre para o quê? Exonerar. Realmente, ó, os cargos em comissão, eles são para as funções que envolvem direção, são para as funções que envolvem chefia e são também para funções que envolvem o quê? Assessoramento. Mas o detalhe é porque, como eles são de livre nomeação, então eles podem ser ocupados, ó, por agentes públicos, não o quê? Concursado. Porque o concursado é o quê? Cargo efetivo. E você também deve se lembrar, ó, que quem ocupa cargo efetivo, ele também pode exercer uma função de quê? Confiança. Então, vamos voltar para a questão. A questão diz assim, ó, enquanto a função de confiança deve ser exercida exclusivamente por servidor público efetivo. Só até aí por enquanto. Volta comigo no quadro, André. Olha, ó. Função de confiança. Cargo o quê? Efetivo. Volta para a questão. O cargo em comissão pode ser ocupado também por agente público não concursado. Pode ou não pode? Pode. Ó. Livre o quê? Nomeação. Desde que destinado apenas às atribuições de direção, chefia, o quê? Assessoramento. Realmente, ó. Olha no quadro, ó. Olha no quadro. Cargo em comissão, direção, chefia, o quê? Assessoramento. Agente público não o quê? Concursado. Livre nomeação. Portanto, a questão de número 1 está o quê? Corretíssima. Professor, mas apenas? Apenas. Direção, chefia e assessoramento. Os cargos em comissão é apenas para esse tipo o quê? De função. Então, questão de número 1, certinha. Vamos para o próximo item? Olha o que diz o item 2. O item 2 diz assim, ó. Os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocado sempre que houver interesse o quê? Da administração. Volta comigo no quadro. A função de confiança, ó, e o cargo em comissão tem algo em comum. O que é em comum na função de confiança e no cargo em comissão? Porque eu sei, ó, que função de confiança só pode ser designado quem é ocupante de cargo quê? Efetivo. Isso diferencia. Mas o que é em comum entre os dois aqui, ó, o que é em comum é a dedicação, o quê? Exclusiva. E outra coisa que é comum, ó, entre os dois, ó, funções de direção, chefia e assessoramento.
Portanto, a questão de número 2 também está o quê? Verdadeira. Vamos ler ela de novo? Olha lá comigo lá. Os ocupantes de cargo em comissão ou função de confiança submetem-se a regime de integral dedicação ao serviço, podendo ser convocados sempre que houver interesse o quê? Da administração. Perfeito, certinho. Beleza? Vamos ficar na telinha ainda. Ó. Olha o que diz o item 3. Item 3 diz assim: a nomeação é forma de provimento originário. Aí você olha aqui comigo para o quadro. Olha comigo para o quadro. Lembra das formas de provimento? Lembra das formas de provimento? Se você não lembrar, volta lá no nosso primeiro encontro, nossa primeira aula. Ó. A nomeação é uma forma de provimento. E ela ocorrerá tanto para cargo efetivo quanto para cargo em comissão. Uma vez nomeado, a pessoa tem que tomar o quê? Posse. E eu já tinha dito para você, já tinha dito para você que o entendimento da doutrina é que a nomeação é um provimento originário. Por quê? Porque se inicia a relação entre você e o cargo. Até porque você deve se recordar que com a posse se dará o quê? A investidura. O que significa investidura? Passei a ter o direito a exercer as atribuições o quê? Do cargo. Passei a ter direito a exercer as atribuições do cargo. Então acontece o quê? Se com a posse se dará a investidura, é porque a nomeação é o provimento o quê? Originário. Porque nas demais formas de provimento, nós não temos mais o quê? A posse. Por isso que as demais são provimentos o quê? Derivado. Então, questão 3 também está o quê? Correta. Beleza? Beleza, então. Então, vamos para o próximo item. Olha o próximo item aí, ó. O próximo item diz o seguinte, ó. Item de número 4. A nomeação para cargo público de carreira ou isolado depende de prévia habilitação em concurso público, de provas ou provas e títulos, obedecidas à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Ok, acompanhe comigo aqui no quadro a resposta do item 4. Ó. Vou apagar aqui um pouquinho, vou apagar aqui algumas coisas aqui, ó. Vou apagar, para a gente olhar aqui a resposta do item 4. Tá aí a resposta do item 4, ó. Nós já sabemos, ó, que a nomeação, ó, depende da aprovação de concurso público. Quando ela acontece para cargo de provimento, o quê? Efetivo. Concurso de provas ou provas o quê? E títulos. Professor, o concurso pode ter quantas etapas mesmo? Até 2 etapas. Professor, o concurso vale quanto tempo mesmo? Até 2 anos. Então, o concurso de provas ou provas e títulos, lógico, evidente, obedecendo a ordem de quê? Classificação. Se não tivesse ordem de classificação, para que teria concurso? Ou seja, os primeiros serão chamados primeiros. Os depois serão chamados o quê? Depois. E o cadastro de reserva? Cadastro de reserva não tem o direito subjetivo de ser nomeado. Direito líquido e certo, não. Ele tem o quê? Uma expectativa. Tanto que a pessoa que está no cadastro de reserva é aquela pessoa que vai para a igreja. Lá na igreja ela faz campanha, jejum, oração, entendeu? Mas essa pessoa não tem o direito o quê? Líquido e certo de ser nomeada. Quem tem o direito líquido e certo de ser nomeado? Quem tem o direito líquido e certo de ser nomeado é quem passa dentro do número o quê? De vagas. Então, ó, questão de número 4, ela ficou o quê? Correta. Vamos para o próximo item? Próximo item comigo aí, questão 5. A posse é o contrato por meio do qual os servidores públicos vinculam-se ao Estado. Olha aqui, ó, vou fazer de novo um esqueminha, ó. Eu tinha dito para você, ó, que o servidor público, ó, ele é a pessoa que é investida em cargo o quê? Público. Isso é o servidor. Então a definição da lei diz assim, ó, servidor, né,
pessoa legalmente investida em cargo público. Já tinha dito para você que a investidura dar-se-á com o quê? Com a posse. A posse, ela não vincula você ao Estado. A posse vincula você o quê? Ao cargo. Uma vez a pessoa nomeada, quando ela é nomeada, ó, ela é nomeada para um cargo efetivo, para um cargo em comissão. Essa nomeação te vincula o quê? A posse, ao cargo que você vai ocupar. Tanto que quando você assina um termo de posse, você assina um termo de posse onde tem as atribuições, responsabilidades, direitos, deveres inerentes ao cargo que eu vou ocupar. Então a posse ela não me vincula ao Estado, e sim o quê? Ao cargo. Beleza? Portanto, a questão de número 5, volta comigo na tela. Ó, a posse é o contrato por meio do qual os servidores vinculam-se ao Estado. Errado, errado. Questão 5 está errada. Ela vincula você o quê? Ao cargo. Beleza? Beleza. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, ó. Questão 6. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse, sendo tornado sem efeito o ato de sua nomeação nos casos de descumprimento do referido prazo. Acompanha comigo aqui, ó. Acompanha comigo. Ó, no quadro. Olha o esqueminha. Olha o esqueminha. Quando eu sou nomeado, eu tenho quantos dias para tomar posse? Quantos dias para tomar posse? 30 dias. Se eu não tomo posse, o ato fica sem efeito. Quando eu tomo posse, eu tenho 15 dias para entrar o quê, em exercício. Agora, se eu não entrar em exercício, aí acontece o quê? A exoneração. Eu sou exonerado. Epa, peraí. O exercício está dizendo que é 15 dias o prazo para entrar em exercício. Mas a questão está dizendo que o ato fica sem efeito. Errado. Porque a partir do momento que eu tomo posse, não tem como o ato ficar sem efeito. Eu tomei posse, se eu não entrar em exercício, aí eu sou o quê? Exonerado. Então volta comigo na tela. Questão de número 6. Qual é o erro dela aí? Não fica sem efeito o ato de nomeação. Na verdade, o servidor seria o quê? Exonerado. Sem efeito é se eu não tomar posse. Ok? Esse seria o erro. Próxima questão. Somente ocorrerá posse nos casos de provimento de cargo público por nomeação, devendo o servidor, no ato da posse, apresentar a declaração de bens e valores e de acumulação ou não de cargos ou empregos públicos. Vamos comigo no quadro? Vamos comigo no quadro? Olha aqui, ó. Realmente, o prazo para tomar posse é quantos dias? 30 dias. E tem posse de uma outra forma, não ser na nomeação? Só existe posse nos casos de provimento o quê? Por nomeação. Tanto que a nomeação é o provimento o quê? Originário. Mas não temos posse nas demais formas de provimento. Então, a questão está correta. É um somente verdadeiro. E quando eu tomo posse, eu tenho que declarar bens, valores, acumulação ou não de cargos ou empregos públicos, bem como também prévia inspeção médica, além de possuir os requisitos mínimos para a investidura no cargo. Então, a questão 7 está o quê? Correta. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim: de acordo com a Lei 8.112, a posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo, podendo dar posse ao servidor mediante procuração específica, dentro do prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Olha a questão de número 8. Ó. Ela fala do prazo, realmente o prazo está aqui, ó, 30 dias. Ela fala inclusive da assinatura, e realmente ó, a posse é uma assinatura, onde no termo de posse, né, eu vou assinar falando exatamente dos meus responsabilidades, direitos e deveres, lembrando que essa assinatura pode ocorrer PP. PP quer dizer o quê? Por procuração. Então, a questão 8 também está o quê? Correta. Vamos para o próximo item.
O próximo item diz assim, ó. A respeito das formas de provimento e vacância de cargos públicos, julgue os itens a seguir conforme estabelece a Lei 8.112. Número 9. De acordo com a Lei 8.112, o retorno à atividade do servidor aposentado, por invalidez, quando por junta médica oficial forem declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria, é considerado especificamente hipótese de recondução. A questão de número 9, ela se encontra errada por qual motivo? Se um servidor está aposentado e ele volta, essa volta dele não é chamada de recondução, é a reversão. A recondução é a volta para o cargo anteriormente ocupado, se o anterior ocupante for reintegrado ou se eu for reprovado no estágio probatório referente a um outro cargo. Então a questão 9, para ela ficar correta, tiraríamos a palavra recondução, colocaríamos o termo o quê? Reversão. Ok? Próximo item, item 10. O item 10 diz assim: não se inclui nas exigências para a ocorrência da reversão do servidor aposentado, quando de interesse da administração, ser estável quando na atividade. O item 10 também está errado. Está errado porque esse não aí deixou o texto errado. Ser o servidor estável é uma das exigências para que ele possa o quê? Retornar ao cargo. Então, olha só, quais são as exigências? Vamos lembrar então da reversão? Ser estável, não ter idade de 70 anos, ter sido aposentado nos últimos 5 anos, ter cargo o quê? Vago. Então, o não deixou o item o quê? Errado. Beleza? Questão de número 11. A questão 11 diz assim, ó: a reversão ocorrerá no mesmo cargo em que o servidor ocupava, ou no cargo resultante de sua transformação, devendo o servidor exercer suas atribuições como excedente até a ocorrência de vaga, nos casos em que o cargo estiver ocupado. Olha aí, ó, a questão de número 11 já está correta, porque a lei possibilita o servidor trabalhar como excedente em duas condições: se ele for readaptado ou nos casos da reversão involuntária, ou seja, naquela em que a administração declara, através de uma junta médica oficial, insubsistentes os motivos da aposentadoria. Ok? Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, ó, questão 12. O retorno do servidor em disponibilidade à atividade ocorrerá mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o cargo anteriormente ocupado. Vamos aqui para o quadro comigo. Você se recorda que um servidor ele pode ficar disponível, pode ou não pode? Então, ó, deixa eu apagar aqui para fazer um esqueminha para você. O servidor que está disponível, ele está sem cargo. Então, ó, quem está disponível, que está sem cargo, o que acontece? Cadê o seu cargo? Ah, meu cargo foi extinto, então estou disponível. Quando eu estou disponível, eu volto para o mesmo cargo que eu tinha. O meu cargo era esse, eu volto para ele. Ó. Essa minha volta é chamada de quê? Aproveitamento. Se porventura o meu cargo tivesse extinto, eu volto para o cargo resultante da sua o quê? Transformação. Você deve lembrar que quando sai no Diário Oficial o aproveitamento, ó, quando sai no Diário Oficial, eu tenho quantos dias para voltar? 15 dias. Se eu não voltar nesse período, ó, o ato fica sem efeito e ocorrerá a cassação do quê? Da disponibilidade. Esse, inclusive, é o assunto da próxima questão. Então, questão de número 12, correta. E a número 13? Vamos lá? Salvo nos casos de doença comprovada por junta médica oficial, será tornado sem efeito o aproveitamento do servidor e cassada a disponibilidade dele, nos casos em que não entrar em exercício no prazo legal quando do seu aproveitamento. Olha aí no quadro. Ó. O ato fica sem efeito e cassa a disponibilidade. Qual é o prazo legal? 15 dias. Só não pode esquecer, né, gente, que esses 15 dias aqui, ó, é a interpretação o quê? Doutrinária. E a questão de número 13 também ficou o quê? Corretinha. Bacana? Bacana. Vamos para o próximo item.
Olha o que diz o próximo item. Ó. O próximo item, ele nos traz aí uma situação hipotética. Considere a seguinte situação hipotética. Patrícia, servidora federal, estável, retornou ao cargo anteriormente ocupado devido à reintegração de Pedro, seu anterior ocupante. A questão de número 14, ela diz assim: nessa situação, pode-se afirmar que ocorreu com Patrícia uma forma de provimento derivado denominada de readaptação. Olha aqui a situação da Patrícia aqui, ó. Vamos fazer um esqueminha. A nossa amiga Patrícia estava aqui ocupando um cargo, ó. Mas o texto da lei diz que quem era o dono desse cargo antigamente era quem? O Pedro. E aí o texto diz assim, ó, que a Patrícia teve que voltar para o cargo que ela tinha antigamente. Então a Patrícia voltou para cá, ó. O texto diz que ela voltou devido à reintegração do Pedro. Essa volta da Patrícia é denominada de quê? Recondução, motivo pelo qual a questão 14 ficou errada. Porque a questão 14, vamos comigo lá na questão 14? A questão 14 diz readaptação. Olha o finalzinho aí, ó. Denominado de readaptação. Não, Patrícia não foi readaptada. Patrícia foi o quê? Reconduzida. Questão 14, errada. E a questão de número 15, que trata do mesmo assunto. Considerando o texto, caso o cargo de Patrícia já tivesse sido ocupado por outro servidor, a servidora ficaria trabalhando como excedente. Olha o texto aqui, ó. Vamos para o quadro? Vamos supor que quem estivesse no lugar da Patrícia fosse o Zé. Gente, quem é reconduzido, ó, se ele se deparar com um cargo ocupado, ele não trabalha como excedente. Porque só trabalha como excedente quando na readaptação e na reversão. Se o reconduzido pega o cargo dele ocupado, ele é aproveitado em outro cargo. Ou então, ó, ele ficará o quê? Em disponibilidade. Portanto, essa possibilidade aí, ó, da Patrícia ficar como excedente, ela não existe. Ou a Patrícia vai para outro cargo, ou é colocada em disponibilidade. Questão de número 16. Diz assim: à luz da Lei 8.112, o servidor poderá exercer suas atividades como excedente nos casos de provimento do cargo através da reversão e readaptação. Corretíssima questão. Foi o que nós acabamos de comentar. Excedente, lembra? Café com leite, excedente. Só tem duas situações, reversão e o quê? Readaptação. Fora esses casos, aí o servidor não trabalha como excedente. Olha a nossa próxima questão aí. Próxima questão diz assim, ó: a readaptação é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão judicial. Acompanha comigo aqui no quadro, ó. Acompanha comigo. A readaptação, na verdade, ela não é uma volta de ninguém. Readaptar é mudar a pessoa de cargo. Saiu de um cargo da área de segurança, foi para um cargo da área o quê? Administrativa. Aqui, ó, rolou uma vacância e aqui vai rolar um provimento o quê? Derivado por readaptação. O servidor perdeu a condição de trabalhar, beleza? Mas nós não temos na readaptação volta, é mudança. Readaptar é mudar. Essa volta do demitido chama-se reintegração. Então, volta comigo na tela. Questão 17 ficou o quê? Errada. Agora, olha a 18. Ó. Nos casos de reintegração, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante, quando estável, será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, ou aproveitado dentro do cargo, ou ainda posto em disponibilidade.
A questão 18, nós temos ela aqui no quadro. Olha a questão 18, ó. É o mesmo caso do Pedro e da Patrícia, ó. Pedro reintegrado, Patrícia reconduzida. Se o cargo estiver ocupado, aproveitar outro cargo ou posto em disponibilidade. Lembrando-se que a recondução, ó, só pode para quem é o quê? Estável. Então, a questão de número 18 tá o quê? Perfeitinha, corretinha. Tá aí no quadro para você. Beleza? Beleza. Aí vamos para a próxima questão. A próxima questão diz assim, ó. A exoneração não possui caráter punitivo. É sempre bom lembrar, aí acompanha comigo aí, ó. Caráter punitivo, quem tem é a demissão. Servidor público, ele não pede demissão, ele pede o quê? Exoneração. Quem pede demissão é quem trabalha em empresa privada, quem é regido pela CLT. Aí ele pede demissão. Nós, servidores, nós pedimos o quê? Exoneração. A mocinha conheceu um homem rico, quer sair do cargo, pede exoneração. Exoneração não tem caráter punitivo. Agora, a pessoa cometeu uma infração, ela é demitida. A demissão, sim, tem caráter o quê? Punitivo. Ok? Ok. Então, ó, questão de número 18. Volta comigo lá. A exoneração não possui caráter punitivo. Certo ou errado? Certo. Exoneração não possui caráter punitivo. Ok. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, ó. É cabível a exoneração de ofício quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Questão de número 20. Você pode marcar para ela o quê? Correta. É cabível? Sim. Lembra comigo? Vamos lembrar comigo? A exoneração, ela pode ocorrer a pedido ou de ofício. Pode ou não pode? Pode. Quando que ela pode ocorrer de ofício? Primeiro, quando não forem satisfeitas as condições do estágio probatório, ou se eu tomar posse, mas não entrar o que em exercício. Então, portanto, a questão de número 20 ficaria correto. É apenas esse caso? Não. Eu também posso exonerar de ofício se eu tomar posse, mas não entrar em exercício. Tanto para cargo efetivo, quanto para cargo em comissão. Agora, cargo em comissão não tem isso aí, ó. Exonerar, né, por de repente não cumprir o estágio, porque cargo em comissão não tem estágio. Tanto que o próximo item fala exatamente disso. Quer ver? Vem comigo na questão 21. Ela diz assim, ó. A exoneração de cargo público de provimento em comissão e a dispensa de função de confiança ocorrerão nos casos em que não forem satisfeitas as condições do estágio probatório ou a juízo da autoridade competente. Essa questão 21 tem uma parte dela que está errada. Qual é a parte dela que está errada? É dizer que você vai exonerar a pessoa de cargo em comissão por não cumprimento do estágio probatório. Essa parte está errada da questão. Porque estágio probatório, prerrogativa de quem é o quê? Efetivo. Dispensar a pessoa da função de confiança. Exonerar do cargo em comissão, eu posso. A juízo da autoridade competente. Por quê? A autoridade que nomeia, exonera. Agora, exonerar de cargo em comissão por não cumprimento do estágio probatório, porque estágio probatório é apenas para quem ocupa cargo que efetivo, ok? Ok. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, ó. Em relação à remoção, à redistribuição e à substituição, julgue os itens a seguir. Questão 22. A remoção, a pedido, ocorre apenas se houver interesse da administração. Esse item 22 ele ficaria errado por qual motivo? Sublinha aí, ó, a palavra apenas. Por que a palavra apenas? Pensa comigo. Olha o que acontece. Olha aqui comigo, ó. A remoção ela pode ocorrer a pedido, independente do interesse da administração para outra localidade. Lembra? Para acompanhar o cônjuge, ó. Acompanhar o cônjuge. Qual o outro motivo? Né? Por motivo de saúde ou em processo que? Seletivo. Então pode ocorrer a remoção, mesmo que não haja interesse da administração. Portanto, dizer que a remoção só pode ocorrer apenas se houver, né, o interesse da administração, também pode ocorrer independente do interesse dela. Por isso a questão 22 ficou o quê? Errada. Vamos para o próximo item. O próximo item diz assim, 23. Os substitutos
de servidores investidos em cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de natureza especial devem ser indicados no regimento interno ou, no caso de omissão, designados previamente pela chefia imediata do substituído. A questão de número 23, ela apresenta um pequeno erro. Qual é o pequeno erro? Nos casos de substituição, não sendo, sendo o regimento interno omisso, quem vai designar não é o chefe imediato, e sim um dirigente o quê? Máximo. Então lá no finalzinho, depois da vírgula, designados previamente pela chefia imediata do substituído, isso deixou o item o quê? Errado. Quem vai designar é o dirigente o quê? Máximo do órgão. Beleza? Vamos para o próximo item. Questão de número 24. O servidor somente poderá ser redistribuído para outro órgão mediante prova de títulos, assegurando ao servidor a equivalência de vencimentos. Questão de número 24 também encontra-se errada. Por qual motivo? Prova de títulos não entra no rol das exigências de de redistribuição de um servidor. A redistribuição exige o interesse da administração, a equivalência de vencimento, escolaridade, mas não prova de títulos. Então a questão 24 está errada por esse motivo. Já a questão 25 trata do mesmo assunto e ela diz assim, o interesse da administração, a equivalência de vencimentos, vinculação entre graus de responsabilidade e complexidade das atividades, mesmo nível de escolaridade, são, dentre outros, requisitos para a redistribuição de cargos na administração pública federal. A questão de número 25, ela está correta. Realmente, esses daí são sim, entendeu? Alguns das exigências que se tem para a redistribuição. Lembrando-se que a redistribuição ela é diferente da remoção, porque na redistribuição é o cargo que se desloca de um órgão para outro. Na remoção, o servidor dentro do mesmo órgão. Na hora de redistribuir, a administração tem que ter um interesse. Por esse motivo que ela vai exigir a equivalência de vencimentos, nível médio, escolaridade, vencimentos, mesma equivalência. Até porque vencimentos são irredutíveis. Finalidades institucionais, órgãos com mesma finalidade. Bem como também a escolaridade compatível, também são exigências. Além também das atribuições do cargo terem o mesmo nível. Era agente administrativo, era analista, virou analista. Então os cargos têm que ter essa equivalência para que a redistribuição possa ocorrer. Agora, não se exige na redistribuição, como nós vimos na questão anterior, na 24, o que não se exige? Não se exige é a prova de títulos. Mas a questão 25, ela está o quê? Perfeitinha, correta, sem nenhum erro, ok? Nós vamos então nos encontrar mais à frente. Mas mais à frente, nós iremos falar agora em direitos e vantagens do servidor público. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.